Flamengo e Palmeiras vêm travando a maior rivalidade do futebol brasileiro desde 2018. Eles acumulam grande parte dos títulos do futebol brasileiro e a briga, obviamente, vai muito além das quatro linhas. Ela entra em quem tem o maior poder financeiro. Afinal, com esse poder financeiro, você pode ter condições de contratar equipes mais competitivas, os melhores jogadores, os melhores profissionais, melhor comissão técnica e por aí vai. Então, apesar do dinheiro não garantir o resultado em campo, como a gente está vendo aí, ele é pré-condição para você ter um bom resultado. Nesse vídeo nós vamos analisar e comparar os balanços de Palmeiras e Flamengo e definir aqui quem é o clube com maior poder econômico no Brasil. Olá pessoal, eu sou Fernando Ferreira, sou o fundador da Pluri e estou aqui para ajudar vocês a entender melhor sobre as finanças do seu clube e do futebol brasileiro como um todo. Nesse vídeo nós vamos fazer uma comparação entre as finanças do Flamengo e as finanças do Palmeiras. Bom, vamos lá pessoal, como sempre, sem nenhuma enrolação, vamos direto para o assunto que interessa. Os balanços de 2023 de Palmeiras e Flamengo mostraram duas potências econômicas. Clubes aí bilionários, o Palmeiras muito próximo do bilhão, o Flamengo já acima disso, num nível jamais visto no futebol brasileiro. A gente vai analisar aqui quem tem a melhor saúde financeira e, portanto, quem tem a maior capacidade de investimento. Se vai ganhar dentro de campo é outra história completamente diferente. Aqui a gente vai discutir o seguinte: quem é que vai entregar o maior volume de recursos para o departamento de futebol? Aí o departamento de futebol, cada um do seu clube, vai ter que tomar as decisões certas para traduzir isso em título, que é o que interessa. Mas aqui a gente vai discutir a primeira parte do processo. Quem é que consegue gerar o maior volume de investimento, de capacidade de investimento para o seu clube, né? Para fazer isso, nós vamos analisar as finanças do clube em 5 aspectos: as receitas, as despesas, o resultado, a dívida e o patrimônio, tá? E em 3 dimensões: o tamanho, o porte, né, de cada um, a qualidade do indicador, né, que é a saúde em si, e a tendência, né, para que caminho estão indo os indicadores e os dados dos balanços em si. Então vamos lá, pessoal, agora vamos começar diretamente com as receitas, tá? A gente coloca o gráfico aí na tela e aí você já vê que o Flamengo mostra, né, uma receita acima da receita do Palmeiras praticamente em todo o período, né? Isso acontece desde 2014, né, com exceção de 2018, foi um período em que o Palmeiras esteve acima do Flamengo, mas o Flamengo sempre esteve com mais receitas que o Palmeiras, receita bruta. E aqui a gente percebe que a partir de 2021 tem uma boca de jacaré abrindo aí, né? Quer dizer, a diferença nunca foi tão grande, com exceção ali do período também de 2019, como a que a gente está vendo agora. Então, o Flamengo teve em 2023 receita bruta de 1 bilhão 374 milhões contra 982 milhões do Palmeiras, tá? Bom, vamos começar com a categoria direitos de transmissão e cotas de participação. Aqui, você está vendo no gráfico aí, o Flamengo também tem uma vantagem em relação ao Palmeiras, né? Quer dizer, isso com exceção de 2020 e 2021, que o Palmeiras conseguiu superar o Flamengo. E um detalhe, em 2021 o Palmeiras fez 551 milhões de receita com direitos de transmissão, que foi o maior volume de receita de direito de transmissão que um clube brasileiro já fez na história. Foi o Palmeiras em 21. Mas tirando esse ano e 2020, aqui o Flamengo ele lidera com folga essas receitas. Em 2023 foram 422 milhões de receita para o Flamengo contra 290 no Palmeiras. Match Day, né? Match Day também, o Flamengo nos últimos anos tem superado o Palmeiras, isso tem acontecido de 2019 para cá. Até então, né, com exceção de 2014, o Palmeiras vinha superando o Flamengo, 2015, 16, 17, 18. Essa roda girou em 19 e em 2023 o Flamengo fez 213 milhões de receitas com Match Day contra 168 milhões do Palmeiras. Receitas comerciais. Aqui também, nos últimos anos, o Flamengo tem sido maior do que o Palmeiras, né? Em 23, por exemplo, foi 288 milhões para o Flamengo contra 216 milhões do Palmeiras. Mas nos anos anteriores, entre 2016 e 2020, o Palmeiras superou o Flamengo por todo esse período, né? Depois, em 14 e 15, o Flamengo foi maior. Então, é um período de alternância, né? Quer dizer, lá atrás, 10 anos atrás, o Flamengo melhor,
depois teve um período de 5 anos, entre 16 e 20, que o Palmeiras superou, e de 21 para cá o Flamengo vem crescendo, e se você reparar pelo gráfico, ele tem ampliado a diferença, né? Essa diferença desse ano de 72 milhões pro Flamengo é uma diferença que a gente nunca viu nos outros anos. Então agora a gente vai para negociações de atleta. Negociação de atleta, também o Flamengo tem sido o clube com o maior volume de receitas aí nos últimos anos. O Palmeiras superou o Flamengo entre 14 e 16, depois em 18 e em 22. Mas o Flamengo teve ampla vantagem ali nos anos de 17, 19, 20, 21 e 23. Em 23 o Flamengo fez 303 milhões de receita contra 187 milhões do Palmeiras. Então, em resumo, o que a gente viu no item receitas, né? Quando a gente fala de porte, o Flamengo foi melhor em 23, com 1.374 milhões de receita total contra 982 do Palmeiras, uma receita 40% maior. Nos últimos 5 anos, o Flamengo teve receitas de 5 bilhões 251 milhões contra 4 bilhões e 87 milhões do Palmeiras, 28% a mais que o Palmeiras. E nos últimos 10 anos, a receita do Flamengo foi de 7 bilhões 656 milhões contra 6.316 do Palmeiras, 21% a mais. Então, se você for ver, em 10 anos o Flamengo superou o Palmeiras em 21%, em 5 anos em 28% e no último ano em 40%, ou seja, está aumentando a diferença aos poucos da receita do Flamengo em relação ao do Palmeiras, né? O Flamengo também é o maior que o Palmeiras em todos os 4 grandes grupos de receita, direitos de transmissão, comerciais, match day e vendas de jogadores, tanto em 24 quanto nos últimos 5 anos e nos últimos 10 anos. Quando a gente olha o item qualidade, o Palmeiras é melhor porque ele tem uma distribuição das receitas entre os 4 grupos melhor, ele tem um índice de dispersão entre a maior e a menor receita de 1,7 vezes, contra 2 vezes o Flamengo, né, o que mostra que há uma dependência um pouco maior do Flamengo de um determinado tipo de receita, e também apresenta menos dependência o Palmeiras das receitas não recorrentes, que são 19% dela, contra 22% do Flamengo. Receita não recorrente, por exemplo, é uma venda de jogador, que é uma receita que você não pode contar, ela costuma acontecer, mas é uma receita que você não pode contar, né? E quando a gente olha para a tendência, para onde os números estão indo, o Flamengo é melhor, que ele tem um nível de crescimento maior. Em 2023, por exemplo, as receitas do Flamengo subiram 17% contra 8% do Palmeiras. Nos últimos 5 anos são 129% de alta contra 25% do Palmeiras. E nos últimos 10 anos, 235% de alta contra 170% do Palmeiras. Então, quando a gente olha no item receitas de maneira geral, o Flamengo foi melhor no porte, o Palmeiras foi melhor na qualidade e o Flamengo foi melhor na tendência, portanto o Flamengo foi o vencedor nesse critério. Vamos passar agora para as despesas, né? Despesas aqui no gráfico você dá uma olhada, as despesas totais, também o Flamengo vem com despesas acima do Palmeiras desde 2019, também uma boca de jacaré abrindo. Só um detalhe, despesa por si só não é uma coisa, aumentar a despesa por si só não é uma coisa positiva, isso desde que você tenha resultado para poder gerar essa capacidade de investimento, né? Porque despesa aqui está o investimento feito no futebol. Então o Flamengo vem aumentando essa diferença em relação ao Palmeiras, né? Particularmente agora nos últimos 3 anos para cá, de 21 para cá. Quando você olha a despesa com futebol em relação às receitas, né, para a gente sentir quanto anda o investimento que o clube vem fazendo dentro do seu orçamento geral, o Flamengo está investindo 68% das suas receitas no futebol, né, o custo do departamento de futebol, enquanto o Palmeiras está com 61%. No ano passado foi 59% o Palmeiras, 70% o Flamengo. No ano anterior, 64% o Palmeiras, 70% o Flamengo. Então, o Palmeiras tem ficado na faixa de 60% a 65% os gastos com futebol em relação às receitas, e o Flamengo tem andado na faixa de 70%. Então, quando a gente vai olhar, em resumo, o item despesa, você vê que o Flamengo é melhor no porte, né, com 936 milhões de despesa contra 597 milhões contra 597 milhões do Palmeiras, é 57% maior o volume de despesas do Flamengo em relação ao Palmeiras, né?
Em 5 anos, essa despesa é 3 bilhões 817 milhões para o Flamengo contra 2 bilhões 768 milhões para o Palmeiras, são 38% a mais de gastos. E em 10 anos, 5 bilhões 188 milhões do Flamengo contra 4 bilhões 201 milhões do Palmeiras, 23% a mais para o Flamengo, né? Mas quando você vai olhar o outro item, que é a qualidade, o Palmeiras é melhor. O Palmeiras tem um indicador de 61% das despesas em relação às receitas totais, né, das despesas com futebol, contra 68% do Flamengo em 2023, 70% contra 74% do Flamengo nos últimos 5 anos, e apenas nos últimos 10 anos é que o Flamengo teve 67% das despesas em relação à receita contra 65% do Palmeiras, né? E aqui, quando a gente olha o último item, que é a tendência, que é importante frisar que ninguém está olhando que os clubes devam aumentar a sua despesa em si, eles devem aumentar a sua despesa com o futebol o máximo que eles puderem dentro da preservação da sua saúde financeira. Eles estão aqui para colocar dinheiro no futebol e ter resultado dentro de campo, que é o que interessa, né? Dito isso, o Flamengo é melhor, né? Ele conseguiu ampliar as despesas do futebol em 13% em 2023 contra 10% do Palmeiras, e nos últimos 5 anos essa ampliação do Flamengo é de 140% contra 48% do Palmeiras, e nos últimos 10 anos o Flamengo aumentou os gastos no futebol em 420% contra 347% do Palmeiras. Frisando, eu gosto de realçar isso aqui. O Flamengo tem tido resultados financeiros espetaculares, então ele vem aumentando a despesa porque está sobrando mais dinheiro. Então, no grupo de despesa, o Flamengo também foi melhor no porte, o Palmeiras foi melhor na qualidade, e o Flamengo foi melhor também na tendência. O Flamengo, então, também é o vencedor no item despesa. Próximo item, resultado, né? Vamos analisar aqui o resultado operacional financeiro líquido e o resultado líquido, a última linha, né? Começando pelo resultado operacional, vocês olham o gráfico aí, né? Que há uma diferença brutal de resultado em 2023 do Flamengo contra o Palmeiras. O Flamengo teve um resultado de 292 milhões de reais contra 62 milhões do Palmeiras. Em 2022 o resultado tinha sido 157 milhões contra 59 milhões do Palmeiras. Então, uma diferença muito violenta. Nos últimos anos, entre 18 e 21, houve um equilíbrio entre os dois, né? Uma pequena vantagem para o Flamengo. No período anterior, o Flamengo também teve vantagem. Então, realmente, o Flamengo tem tido um resultado operacional muito positivo. Agora a gente passa para o resultado financeiro. Você está olhando o gráfico aí, Palmeiras e Flamengo desde 2014. Você vai ver que, com bastante frequência, a despesa financeira líquida do Palmeiras é maior que a do Flamengo. Você olha principalmente o período entre 2020 e 2023, que o Palmeiras tem tido frequentemente despesas financeiras bastante superiores à do Flamengo. E aqui está o quê? Multas, variação cambial, correção monetária, juros, quer dizer, aquela coisa que está relacionada com dívida, né, gente? Como o Flamengo tem uma dívida bem menor que a do Palmeiras, o Palmeiras paga uma conta de despesa financeira muito maior que a do Flamengo. Então é um dinheiro que poderia ir para o futebol e que não acaba não indo. Ah, Fernando, mas isso não é efeito caixa. Em algum momento é. Ele pode não ser pontualmente, mas hoje vai ter um efeito caixa do passado e a despesa financeira de hoje vai ser um efeito caixa no futuro. Então, quando você olha para 2023, por exemplo, o Flamengo teve 28 milhões de receita financeira positiva, né? Receita financeira líquida, e o Palmeiras teve 53 milhões de despesa financeira líquida. Então, só aqui o saldo é favorável para o Flamengo em 81 milhões de reais, o que dá aí 7,7 milhões de reais por mês, positivo em relação ao Flamengo. E quando a gente vai para a última linha, que é o resultado líquido em si, você está olhando o gráfico aí na tela, 2014 a 2023, também um resultado amplamente favorável ao Flamengo. Ele foi muito favorável entre 2014 e 2017, depois houve ali um relativo equilíbrio, mas sempre favorável ao Flamengo. Mas em 2022 e 2023 realmente é uma diferença brutal. Em 2023, por exemplo, na última linha, o Palmeiras teve 9 milhões de superávit. O Flamengo teve 320 milhões. Em 2022 havia sido 18 milhões de superávit do Palmeiras contra 136 milhões do Flamengo. 27 milhões acumulado de superávit em 2 anos o Palmeiras contra 456 milhões o Flamengo. Quer dizer, o Flamengo gerou um superávit, um lucro, né? Não é bem a palavra, porque é uma entidade associativa, de 430 milhões de reais a mais do que o do Palmeiras. É realmente um número impressionante. Então,
Quando a gente vê o item resultado em si, você tem por porte o Flamengo é melhor em todos os pontos da análise, né? O resultado operacional com 292 milhões positivo contra 62 do Palmeiras, né? Em 5 anos esse número é 582 milhões positivo para o Flamengo contra 228 milhões do Palmeiras, né? No resultado líquido, 320 milhões positivo para o Flamengo em relação a 9 milhões positivo para o Palmeiras. E em 5 anos o Palmeiras teve 11 milhões de superávit e o Flamengo teve 556 milhões. Vamos lembrar que nesse período de 5 anos passaram os 2 anos terríveis ali da Covid, né? Quando a gente olha para a qualidade do número, aqui também o Flamengo é melhor em todos os itens, né? No resultado financeiro em relação às receitas totais, em 23 o Flamengo foi 2% contra menos 5% da receita total, né, do Palmeiras, né? Nos últimos 5 anos, o resultado financeiro do Flamengo foi menos 1% da receita, contra menos 5% da receita o do Palmeiras, e nos últimos 10 anos, o resultado financeiro líquido do Palmeiras, do Flamengo, foi negativo em 2% da receita, enquanto do Palmeiras foi negativo em 6% da receita, né? E quando você olha o resultado líquido sobre as receitas totais, em 2023 o Flamengo teve uma margem de 23% contra 1% do Palmeiras. Em 5 anos a margem do Flamengo foi de 11% contra 0% do Palmeiras. E em 10 anos a margem do Flamengo foi 15% contra 3% do Palmeiras. E quando você olha para a tendência, o resultado operacional do Flamengo subiu 86% em 2023 contra 4% do Palmeiras. Em 5 anos o Flamengo teve 413% de aumento do resultado contra 17% de aumento do Palmeiras, né? No resultado final, em 23 o Flamengo teve um aumento de 135% no resultado líquido, última linha, e o Palmeiras teve uma redução de 53% do resultado. Também uma redução marginal, caiu de 18 para 9, mas percentualmente foi isso que aconteceu. Nos últimos 5 anos o Flamengo teve 462% de aumento no resultado e o Palmeiras teve uma queda de 72%. Então, no grupo resultado como um todo, o Flamengo foi melhor no porte, foi melhor na qualidade e também foi melhor na tendência. Portanto, no item resultado, o Flamengo também é o vencedor. Agora a gente vai falar de patrimônio líquido. Vocês olham aí na tela. Aqui, quando você olha o porte, o Flamengo tem um patrimônio líquido agora que atingiu 654 milhões de reais em 2023, contra 129 milhões do Palmeiras. Quando você olha para a qualidade disso, ela se confunde com porte, né? E obviamente aqui também obviamente vitória do Flamengo, né? Porque a melhor qualidade é ter um patrimônio líquido melhor. E quando você olha para a tendência em si, em 2023 o patrimônio líquido do Flamengo cresceu 96% contra 7% de crescimento do Palmeiras, e nos últimos 5 anos o patrimônio líquido do Flamengo cresceu 903% contra 117% do Palmeiras, né? E nos últimos 10 anos, por último, o crescimento do patrimônio do Flamengo foi de 248% e o crescimento do Palmeiras foi de 229%. Portanto, aqui o Flamengo também foi o vencedor. Então, no grupo patrimônio líquido, o Flamengo foi melhor no porte, foi melhor na qualidade, foi melhor na tendência. Portanto, aqui também o Flamengo é o vencedor. E agora, por último, vamos falar do endividamento líquido. Você olha na tela o gráfico com a evolução do endividamento de Palmeiras e Flamengo desde 2014 e você vai ver que entre 2014 e 2020, o endividamento do Flamengo era maior do que o endividamento do Palmeiras, com exceção de alguns poucos anos ali que o endividamento do Palmeiras chegou a ser um pouquinho maior que o do Flamengo, 2017 e 2018. Mas entre 14 e 20, o Palmeiras devia menos do que o Flamengo. A coisa muda em 21. Em 21, o endividamento do Palmeiras cresce bastante, né? Muda de patamar. Ele sai ali da faixa dos 500 milhões por ali e vai para a faixa dos 900 milhões, né, onde ele se estabilizou até hoje, né? E enquanto isso, o endividamento do Flamengo ele vem caindo ano a ano. Eu já falei isso para vocês, tanto na análise do balanço do Flamengo quanto na análise do balanço do Palmeiras, que vocês têm aí no nosso canal, que nos últimos anos o Flamengo tem usado as vendas de atleta para amortizar a dívida, pagar a dívida. E o Palmeiras tem usado as vendas de atleta para reinvestir no futebol. Então ele tem mantido uma dívida alta. Essa dívida alta gera uma despesa financeira alta, como vocês viram no item aqui que a gente já falou anteriormente. E aí o resultado é esse, né? O Flamengo está com uma dívida
líquida de 107 milhões de reais em 2023, praticamente caminhando para zerar a dívida, enquanto o Palmeiras está com uma dívida líquida de 943 milhões. Uma dívida bastante considerável se você levar em conta que esses dois times eles competem dentro de campo. O Palmeiras tem sido muito mais eficiente do que o Flamengo na gestão do futebol, mas se isso mudar aí na frente, a capacidade de investimento do Flamengo é muito maior. Aqui a gente está olhando para o gráfico do endividamento líquido em relação à receita recorrente. A receita recorrente é aquela receita que exclui as vendas de jogadores. E aí você veja que, de novo, a gente tem uma repetição do que eu falei anteriormente, né? O Flamengo, em geral, tinha um endividamento líquido em relação à receita maior do que o Palmeiras, né? Até 2020 ali, teve uns anos que foi um pouquinho acima o do Palmeiras, mas de 2021 para cá, você veja, hoje o endividamento líquido do Flamengo é 0,1 vezes a receita recorrente, 10% da receita recorrente, enquanto o endividamento líquido do Palmeiras é 1,2 vezes a receita recorrente, ou seja, ele é maior que a receita recorrente em torno de 20%, né? Aqui nesse gráfico agora você vê o endividamento líquido em relação à receita total, um pouco repete o que a gente viu anteriormente, né? Até 2020 o Flamengo costumava ter um resultado pior do que o do Palmeiras, mas chega em 21 a uma mudança brutal. Hoje, o endividamento líquido do Palmeiras equivale às suas receitas totais, incluindo venda de jogadores, uma vez, 1 por 1. Tem sido assim desde 21, era 0,9 em 21, passou para 1 em 22 e manteve 1 em 23, enquanto o Flamengo era 0,4 vezes a receita, ou seja, o endividamento era 40% da receita, caiu para 0,3 em 2022, 30% da receita. Em 2023, o endividamento líquido passou a ser 10% da receita, é um número muito baixo em relação ao total, né? Então vamos analisar aqui o endividamento nas três dimensões. No porte, aqui nós estamos falando do Flamengo melhor, o Flamengo tem uma dívida líquida de 107 milhões contra uma dívida líquida de 943 milhões do Palmeiras. A qualidade também a do Flamengo é melhor, né? Porque quando você compara a dívida com as receitas, a dívida do Flamengo é 0,1 vezes a receita recorrente e a do Palmeiras é 1,2 vezes a receita recorrente. E a dívida total, a do Flamengo é 0,1 vezes a dívida total e a do Palmeiras é 1 vez a dívida total, né? O indicador do Palmeiras é 10 vezes pior do que o do Flamengo. E quando você olha para a tendência, também aqui o Palmeiras, o Flamengo se sai melhor, porque o Flamengo apresentou uma redução de 71% da dívida em 2023, enquanto o Palmeiras aumentou a dívida em 8%. Quando você olha nos últimos 5 anos, a dívida do Flamengo caiu 74% contra 104% de alta da dívida do Palmeiras. E nos últimos 10 anos, a dívida do Flamengo caiu 86%, enquanto a dívida do Palmeiras subiu 202%. Então, no grupo, o endividamento, o Flamengo foi melhor no porte, foi melhor na qualidade e foi melhor na tendência, portanto, o Flamengo é o vencedor. Então, o resumo da nossa análise mostra o seguinte, resultado final, né? Receitas, por porte, o Flamengo foi melhor, qualidade, o Palmeiras foi melhor e na tendência o Flamengo foi melhor, portanto, no item receitas, o Flamengo foi melhor. No item despesas, o Flamengo foi melhor no porte e na tendência e o Palmeiras foi melhor na qualidade, portanto, no item despesas, o Flamengo também foi melhor. No item resultado, o Flamengo foi melhor no porte, na qualidade e na tendência, portanto, melhor nos 3 itens do item resultado. No item patrimônio, o Flamengo foi melhor no porte, na qualidade e na tendência, portanto, foi melhor nos 3 itens também do item patrimônio. Em último ponto, nas dívidas, o Flamengo foi melhor no porte, ele foi melhor na qualidade, ele foi melhor na tendência, ganhou do Palmeiras nesse item. Então, portanto, nos 5 itens, nos 5 critérios de análise nossa, o Flamengo foi melhor em todas, e nos 15 itens que a gente analisa, que são 5 critérios, por porte, qualidade e tendência cada um, são 15 itens, o Flamengo foi melhor em 13
e o Palmeiras foi melhor em 2. Ou seja, o Flamengo, do ponto de vista financeiro, não há como negar, ele está numa situação muito melhor do que a do Palmeiras, a tendência está melhor, a saúde está melhor, ele está entregando mais resultados, né? Agora, o que interessa aqui é o seguinte, dentro de campo, quem é que vai melhor? Porque aqui nós estamos analisando só uma parte da questão, que é a parte financeira. Eu digo o seguinte, sem dinheiro você não ganha nada no futebol, mas o dinheiro não garante a vitória. Então você tem que efetivamente na gestão, fora de campo, gerar o máximo de resultado possível para entregar o maior volume de recursos para que o departamento de futebol faça suas escolhas, tome as suas decisões, que consiga fazer com que o time seja mais competitivo, ganhe o máximo de partidas e conquiste os canecos, que é o que no final das contas, clube de futebol é o que interessa. Nesse ponto que a gente está vendo aqui, o Flamengo está sendo muito bem gerido fora de campo, está tendo um resultado financeiro muito mais positivo, gerando receitas para o departamento de futebol, que não está indo tão bem, né? Obviamente, a gente vê que pela diferença de receita e pela diferença de investimento entre Palmeiras e Flamengo, a eficiência no futebol do Palmeiras está obviamente melhor do que a eficiência do Flamengo. Qual melhor? Isso vai ser o próximo vídeo que a gente vai gravar. E se você quiser saber mais sobre as finanças de Flamengo, de Palmeiras e de outros clubes do futebol brasileiro, você dá uma olhada nesses vídeos que estão aqui em cima. E eu fico por aqui. Até a próxima. Um abraço a todos.